Olá, 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 graça e paz, você está no seu, no nosso Ponte Teológico. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, aperte o sininho das notificações, isso, se inscreveu, 2 segundos, isso, show, deu like, que você possa comentar aí para ajudar a engajar o canal. E chegou, né, enfim, uma obra que eu almejava há muitos anos e a editora Ragnos, graças a Deus, voltou aí a publicar. Muito interessante, que é esta obra fantástica, a Teologia Sistemática de Larry Sperry Chafer. É ele mesmo. Uma obra que era publicada em 8 tomos, né? Agora vem em 2. Olha que bacana a capa, hein? 2 livros. Tomo 1, tomo 2. São mais de 2.500 páginas. Jesus, que maravilha. Senhor, que maravilha. Chegou para mim sexta-feira passada. É interessante aqui que atrás aqui vem falando um pouco aqui da história do Larry. Ele nasceu em 1871, morreu em 52, nasceu em um lar cristão, sendo filho de pastor, formou-se em música na faculdade e conservatório de Oberlin, nos Estados Unidos, dono de uma bela voz. Schaeffer começou ainda jovem seu ministério cantando. Posteriormente tornou-se evangelista. Sua amizade com Scofield, que teve início em 1903, sim, esse mesmo Scofield, da Bíblia Scofield, isso mesmo. Foi até a morte do famoso pregador em 1921, influenciou e redirecionou seu ministério. Em 22 mudou-se para Dallas, Texas, com propósito específico de fundar o Seminário Teológico de Dallas, né, que é um dos mais famosos, referência no mundo. Fato que ocorreu em 24, onde serviu como presidente e catedrático de teologia sistemática até a sua morte em 52. A teologia de Schaeffer se caracteriza como bíblica, calvinista, pré-milenista e dispensacionalista. Talvez por conta da influência do Scofield, né, que popularizou, digamos assim, o dispensacionalismo, né? Aí a editora Ragnos vai botar assim: porém, acima de tudo, ele foi um poderoso expositor da graça de Deus. E diz porém porque tem muitos calvinistas que são pós-milenistas e tem muitos calvinistas que são aliancistas, ok? Tem muitas pessoas que gostam de Schaeffer, são arminianos, como eu, né? Pré-milenista, dispensacionalista, como o Schaeffer. Então, interessante a obra. Poxa, eu sou calvinista, pós e aliancista, nem vou comprar. É uma pena, você vai simplesmente desperdiçar 2.500 páginas de informação de um cara que é referência, não tem como você negar, né? Eu penso o seguinte, que a gente tem que ler todos os tipos de teólogos. Nenhum teólogo vai concordar com você, e você não vai concordar com nenhum teólogo 100%, ok? Então vamos agregar conhecimento, vamos analisar, dar uma analisada aqui. Como é que ele divide aqui a sua sistemática? Ele começa um prefácio, depois vem um índice aqui, e vai trazer o capítulo 1, né, falando sobre os prolegômenos, uma espécie de introdução. Depois ele entra na bibliologia. Olha só. Então você que estava aí em dúvida se compraria ele, você poderá depois parar o vídeo e analisar os subtópicos, né? Como ler os subtópicos, senão esse vídeo vai durar 1 hora. Então a bibliologia, temos o capítulo 1, prolegômenos, ele vai falar sobre a definição da palavra teologia e tal. Aí vem o capítulo 2 com bibliologia, introdução à bibliologia. Capítulo 3 vai falar sobre revelação. Capítulo 4, inspiração, várias teorias, né, da inspiração da palavra de Deus. Objeções gerais à inspiração verbal e plenária. Capítulo 5, canonicidade e autoridade das escrituras, obviamente. Capítulo 6, iluminação. Capítulo 7 vai falar sobre interpretação, obviamente bíblica. Capítulo 8, vivificação. Capítulo 9, preservação. Aí ele vai entrar no capítulo 10, vai falar sobre teontologia. Teontologia, ontos, né? No grego, ser, tel, né? É o estudo acerca do ser de Deus. Introdução à teontologia, capítulo 11, argumentos teístas naturalistas, mostrando para você, ok? Capítulo 12, teorias antiteístas, vai falar sobre ateísmo, agnosticismo, evolucionismo, etc. Capítulo 13, a personalidade de Deus. Capítulo 14, os atributos de Deus, não pode faltar nenhuma teoria sistemática, né? Capítulo 15, os decretos divinos. Capítulo 16, os nomes da divindade.
O capítulo 17 vai falar sobre trinitarianismo, doutrina da Trindade. Capítulo 18, prova da doutrina trinitária, mostrando a você essa parte do sumário. Show? Capítulo 19, Deus o Pai. Capítulo 20, Deus o Filho, sua pré-existência. Capítulo 21, Deus o Filho, seus nomes. Capítulo 22, Deus o Filho, sua divindade. Capítulo 23, Deus o Filho, sua encarnação. Capítulo 24, Deus o Filho, sua humanidade. Capítulo 25, Deus o Filho, a quenose, ou seja, o esvaziamento, Deus assumindo a forma de homem. Capítulo 26, Deus o Filho, a união hipostática. Capítulo 27, Deus o Espírito Santo. Deus o Espírito Santo, ok? Volume 2, Angelologia. Capítulo 1, ele retoma a questão dos capítulos. Introdução à Angelologia. Capítulo 2, Fatos gerais a respeito dos anjos. Capítulo 3, a participação angelical no problema moral. Capítulo 4, Satanalogia. É a primeira vez que eu vejo uma sistemática abordada dessa forma. A doutrina sobre Satanás. Capítulo 5, Satanalogia, a carreira de Satanás. Capítulo 6, Satanalogia, o caráter maligno de Satanás. Capítulo 7, Satanalogia, o cosmos satânico. Capítulo 8, Satanalogia, o motivo de Satanás. Capítulo 9, Satanalogia, o método de Satanás. Ele fecha o capítulo 10 com demonologia. Então ele separa angelologia, anjos de Deus, satanologia, a parte dos demônios. Ok? O estudo sistemático dele ele estuda a parte. Aí vem a antropologia, que é a doutrina do homem, né? Ele vai trazer o capítulo 11, uma introdução, antropologia. Capítulo 12, a origem do homem. Capítulo 13, a parte material do homem na criação. Capítulo 14, a parte imaterial do homem na criação. Capítulo 15, o estado de inocência. Essa parte do sumário. Ok? Capítulo 16 vai falar sobre a queda. 17, a introdução à martiologia, a doutrina do pecado. Capítulo 18, pecado pessoal. 19, a natureza pecaminosa transmitida. Capítulo 20, a imputação do pecado. Capítulo 21, o estado do homem debaixo do pecado e sua relação com Satanás. Capítulo 22, o pecado do cristão e seu reinado. Mais um trecho aí do seu sumário. Aí tem aqui o capítulo 23, a punição. Capítulo 24, o triunfo final sobre todo pecado. Aí termina esse trecho, certo? Aí vem aqui, digamos que seria o volume 3, terceiro, ok? Terceiro e o volume 4. Então esse primeiro livro vai falar sobre o volume 1, 2, 3 e 4. Aqui ele vai falar sobre soterologia. Aí dá pra pegar isso. Introdução à soteriologia, doutrina da salvação, né? Salvador, capítulo 2, a pessoa do Salvador. Capítulo 3, introdução ao sofrimento de Cristo. Capítulo 4, coisas realizadas por Cristo. Capítulo 5, o sofrimento e a morte de Cristo nos tipos. Capítulo 6, interessante isso aqui, eu gosto muito de estudar tipologia. Capítulo 6, a terminologia bíblica relacionada ao sofrimento e morte de Cristo. Capítulo 7, teorias falsas e verdadeiras do valor da morte de Cristo. Ok? Aí vai falar no capítulo 8 sobre a eleição divina, o fato da eleição divina. Capítulo 9, a ordem dos decretos eletivos. A gente vai entrar nessa questão de infralapsarianos, sublapsarianos, supralapsarianos. Capítulo 10, por quem Cristo morreu. E entra na parte do capítulo 11, a obra do Salvador de Deus triuno. Capítulo 12, a obra convencedora do Espírito Santo. Esse trecho aqui, ó, da eleição. Show? Capítulo 13, as riquezas da graça divina. Aí entra aqui no capítulo 14, a segurança eterna do crente. Capítulo 15, a ideia arminiana da segurança. Capítulo 16, a doutrina calvinista da segurança. Capítulo 17, a escritura consumadora. Capítulo 18, a libertação do poder reinante do pecado das limitações humanas. Capítulo 19, o crente apresentado sem pecado. E vem os termos da salvação no capítulo 20. Mostrando aí para você. Ok?
Está no meio do livro, né? Fica meio boleado. Tudo bem. Volume 4, ele vai entrar em Eclesiologia, no capítulo 1, Introdução à Eclesiologia, Igreja como um organismo, no capítulo 2, Aspectos gerais da doutrina a respeito da Igreja, capítulo 3, Contrastes entre Israel e Igreja, volume 4, Eclesiologia, doutrina da Igreja. Capítulo 4, 7 figuras usadas sobre a igreja e sua relação com Cristo. Capítulo 5, 7 figuras usadas sobre a igreja e sua relação com Cristo. O último Adão e a nova criação. Capítulo 6, 7 figuras usadas sobre a imagem e sua relação com Cristo, o noivo e a noiva. A igreja organizada, no capítulo 7, a igreja como uma assembleia local, né? A regra de vida dos crentes. Muita coisa, hein? Vai tirando aí suas dúvidas, analisando aí para ver se são temas que te interessam. Economia, capítulo 10, Economia da Presente Graça. Capítulo 11, Contraste entre a Lei e a Graça. Interessante. Capítulo 12, Os Sistemas da Lei e o Judaísmo Abolido. Aí ele entra no capítulo 20, capítulo 13, Escatologia. Introdução à Escatologia, Aspectos Gerais da Escatologia, um breve panorama da história do milenismo. Capítulo 15, o conceito bíblico de profecia, os principais caminhos da profecia. Capítulo 16, profecias a respeito do Senhor Jesus Cristo. A parte interessante, você já sabe que ele é pré-milenista. Ok? Parte interessante para você estudar. Os caminhos principais da profecia. Aí vem o capítulo 17, profecias a respeito dos pactos com Israel. Capítulo 18, profecias a respeito dos gentios. Capítulo 19, profecias a respeito de Satanás. Capítulo 20, profecias a respeito do curso e do fim da cristandade apóstata. Capítulo 21, profecias a respeito da grande tribulação. 22, profecias a respeito da igreja. Capítulo 23, temas principais das profecias do Antigo Testamento. Capítulo 24, temas principais da profecia. Então, tem uma parte aqui que se dedica sobre profecia. Capítulo 24, eventos preditos em sua ordem. Capítulo 26, os julgamentos. Capítulo 27, o estado eterno. Olha. Muitos detalhes. Ok? Maravilha. Então são 4 tomos, né, esse primeiro livro. Perfeito. Aí vem um segundo livro, no qual ele vai abordar aqui no capítulo 5. Aqui ele vai entrar sobre Cristologia. Cristologia. Olha, no Cristologia. O verbo pré-encarnado, Filho de Deus. Capítulo 2. Introdução à doutrina do verbo encarnado. Capítulo 3. O nascimento e a infância do verbo encarnado. Capítulo 4. O batismo do verbo encarnado. Capítulo 5. A tentação do verbo encarnado. Sempre se referindo a Jesus como verbo encarnado. A transfiguração do verbo encarnado. Capítulo 7. Os ensinos do verbo encarnado. Capítulo 7. Os milagres do verbo encarnado. Capítulo 9. Os sofrimentos e morte do verbo encarnado. Capítulo 10. A ressurreição do verbo encarnado. Capítulo 11. A ascensão e intercessão do verbo encarnado. Capítulo 12, o segundo advento do verbo encarnado. Capítulo 13, o reino messiânico do verbo encarnado. Capítulo 14, o reino eterno do verbo encarnado. Aí vem o volume 6, vai falar sobre pneumatologia, o nome do Espírito Santo. Capítulo 12, a divindade do Espírito Santo. Capítulo 3, tipos e símbolos do Espírito Santo. Olha, parte de cristologia. Aí vem agora a parte de pneumatologia. Capítulo 4, o Espírito Santo e a profecia. Capítulo 5, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Capítulo 6, o caráter distintivo da presente era. Capítulo 7, a obra do Espírito Santo no mundo. Aí vem o Espírito Santo em relação ao cristão. Capítulo 8, introdução à obra do Espírito Santo no crente. Interessante essa parte aqui. Capítulo 9, regeneração do Espírito Santo. Capítulo 10, habitação do Espírito Santo. O batismo no capítulo santo. Capítulo 11. Ok? Mais um trecho. Show? A responsabilidade do crente, capítulo 12, introdução à responsabilidade do crente. Capítulo 13, poder para vencer o mal. Capítulo 14, o poder para fazer o bem. Capítulo 15, condições exigidas para a plenitude. Capítulo 16, doutrinas relacionadas. Capítulo 17, uma analogia. Ok.
Perfeito. Então, 5 e 6. Aí agora vem o 7 e 8. Então, o capítulo 7 e 8, o sumário dele, é como se fosse assim, pequenos artigos. Aqui, ó. Sumário doutrinário, ó. Olha como é. Entendeu? Capítulo 7 e 8 como se fossem pequenos artigos. Um apêndice, né? Por exemplo, vou abrir aqui na página tipos. Página 267, quer ver? O que ele fala no artigo sobre tipos? 267. Aqui. Ok? Ele vai dizer o seguinte, ó. A palavra tipo pode ser definida como uma ilustração proposital de alguma verdade. Portanto, um ato profético, uma instituição, pessoa, coisa ou cerimonial. As palavras para tipo são typos, né, do grego, que significa um golpe ou a impressão feita, que pode servir como padrão. Observe as várias traduções desta palavra original. Aí dá aqui os versículos e tal. 2. Ele escreve no grego, cara. Hipodegema. Ripodegema. Esta palavra tem o mesmo sentido, o mesmo significado, resultado em geral, como typos. A importância doutrinária. O grande campo da verdade envolvida nos tipos é cheio de instrução. Contudo, deve haver um reconhecimento cuidadoso do que torna alguma coisa um verdadeiro tipo. Somente aquilo tratado dessa forma na Bíblia pode ser recebido como típico, sem dúvida. Algumas coisas somente ilustram a verdade, mas não prefiguram ou servem como tipo. Compare tudo que é mera coerência, analogia ou um paralelo de verdade. Várias classificações do tipo. Um tipo pode ser uma pessoa, como Adão, Melquisedeque, Abraão, Sara, Ismael, Isaac, Moisés, Josué, Davi, Salomão, etc. 2. Pode ser um evento, como a preservação de Noé e seus filhos, a redenção do Egito, o memorial da Páscoa, o êxodo, a passagem através do Mar Vermelho, o achado do maná, a água retirada da rocha, a elevação da serpente de bronze e todos os sacrifícios benditos de Deus. C. O tipo pode ser uma coisa de alguma espécie, como o tabernáculo, a pia, o cordeiro do sacrifício, o Jordão, uma cidade como Babilônia, uma nação como o Egito. D. Pode ser uma instituição, conforme Hebreus 9:11, como o sábado, o sacrifício animal, o sacerdócio de Melquisedeque, o rei Davi, etc. Pode ser um cerimonial, como as designações do Antigo Testamento para o serviço de Deus. Distinções importantes. Distinções cuidadosas devem ser feitas para evitar meras fantasias. Tipos são encontrados no Antigo Testamento e principalmente no Pentateuco. Eles cobrem a grande esfera da verdade e assuntos mencionados acima. Estritamente falando, um tipo é aquilo que tem sido tão indicado na Bíblia. 1 Coríntios 10:11, contudo, é de grande importância nesse contexto. Letra C. Os tipos são um dos três fatores que ligam os dois testamentos. Número 1, tipos. Número 2, profecias. Número 3, continuidade da verdade. Letra D. Os tipos são predições porque eles prefiguram o que era futuro no tempo do Antigo Testamento. Letra E. Os tipos são tão inspirados quanto qualquer texto das Escrituras e são pretendidos por Deus, seja para demonstração ou instrução. Letra F. Cristo é o antítipo notável em toda a tipologia. Então ele traz assim, como se fosse pequenos artigos, né? Abri aqui na página aqui, tipo, aí tem a palavra tentação, certo? Aí aqui do lado, tempos gentílicos, tabernáculo e templo, ok? Então tá aí, essa obra, penso que é mais uma daquelas teorias temáticas que tem que estar na sua biblioteca. Deus abençoe. Diz aí o que você acha desse cara, né? Diz aí se está no seu radar, se você estava esperando como eu voltar a ser reimpresso e voltou, graças a Deus. Diz aí pra mim aí, comente, dê like, compartilhe esse vídeo nos grupinhos de WhatsApp e do grupo do Facebook. Até a próxima e Deus te abençoe.